Bem-vindos a mais um programa Sérgio Silva. Hoje meu convidado é o presidente do Águas de Joinville, Giancarlo Schneider. Mas antes de conversar com ele, eu quero lembrar que quem está nos acompanhando pelo YouTube, dá aquele likezinho, né? Joinha, muito obrigado. Me acompanhe, faça a sua inscrição, deixe o seu lembrete, né? O aviso, sempre importante para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Se estiver também no Facebook, te agradeço, faz os comentários, né? Hoje eu estou um pouquinho atrasado, a gente chama de delay isso. Mas não é que eu sou retardado, não, é que a internet, de vez em quando, é que me deixa assim mais atrasado, tá bom? Bom, programa de hoje, eu tenho aí a boa notícia a respeito do presidente da Águas de Joinville, mas antes eu quero também fazer aqui uma reflexão a respeito da guerra da Ucrânia e da Rússia. Não tem nada a ver com o assunto, isso é um tema internacional de comentários e padrão de cobertura nacional, mas eu quero deixar aqui um registro meu, pessoal. A Ucrânia foi um país que, nos últimos 100 anos, foi invadido 3 vezes, né? Pelos nazistas, por Hitler, depois por Stalin, comunista, que matou milhões de pessoas dentro da Ucrânia, né? Em Kiev, agora, inclusive, né? E o Putin. Mas, felizmente, parece-me que a coisa vai chegar a bom termo. A guerra vai paralisar, é o que eu peço a Deus para que isso aconteça. Já não basta o sofrimento dos que lá estão, tanto de soldados russos como também da população civil e militar da Ucrânia, as maiores vítimas, mas também para aqueles que tiveram que sair de suas casas, dos seus lares, do seu trabalho, e agora, quando retornarem, não encontrarão mais nada. Aqueles que retornarem. Mas antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Vamos ficar aqui rezando para que isto aconteça, que a guerra tenha um fim. Virando a página. Boa noite, presidente Jean Carlos. Tudo bem consigo? Boa noite, Sérgio. Boa noite a toda a sua equipe. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham na noite de hoje. É um prazer estar contigo aqui na noite de hoje. Ainda falando sobre saúde, né? Na última oportunidade nós falávamos sobre saúde no segmento odontológico e hoje a gente fala sobre saúde falando de água. Na verdade, a gente só para fazer um remake, rememorar, é que você, Jean Carlos, foi o último dirigente da Cavo do Brasil aqui na cidade. Você trabalhou lá por 28 anos, foi isso? Exatamente. A gente começou na Cavo em 92, cursou uma jornada passando aí por vários desafios e eu tive a oportunidade de assumir a liderança do grupo já depois que o Grupo Cavo tinha sido vendido a uma corporação norte-americana de 2009 até março de 2018. Portanto, e aí a gente guinou para outra direção. Também você me comentava há pouco, antes de a gente entrar no ar, que a Cavo não fechou especificamente em Joinville, no Brasil, mas foi uma ação que ela teve a nível mundial. Sem sombra de dúvida. Foi, na realidade, uma movimentação estratégica global, né, do grupo em si, onde eles fecharam plantas nos Estados Unidos, na Tchecoslováquia e no Brasil, que fabricavam uma linha de produtos, né, equipamentos e instrumentos odontológicos, para que eles pudessem se concentrar nos produtos do que a gente chamava de especialidades, né? E, recentemente, o Grupo Cavo, que restou com a matriz na Alemanha, foi vendido, que era o final, né, era a última etapa do projeto. O Grupo Cavo foi vendido para um grupo finlandês chamado Plamica, que dá seguimento agora à marca Cavo. Bom, você me dizia que saiu do segmento de saúde, mas continuou agora com águas. As coisas até estão relacionadas, né? A gente sempre falou que água tem que ter cloro, flúor, para você não ter cárie, etc. Mas é um assunto que a gente vai avançar um pouquinho aqui adiante. Antes, você passou pelo processo seletivo, como todos no primeiro escalão da Prefeitura Municipal, do governo Adriano, e aí você, quando ingressou, deve ter recebido uma empresa meio complicada. A Águas de Joinville estava dando prejuízo, é isso? Não, na realidade, Sérgio, eu recebi em janeiro do ano passado o convite, passei pelo processo seletivo, a gente avaliou também. Eu, quando saí do mundo corporativo, eu saí por uma necessidade, por um enfrentamento, um desafio no empreendedorismo, né, montando uma empresa na área de comércio exterior.
Fiquei surpreso com a oportunidade, conversamos aqui a nível familiar e enxerguei uma grande oportunidade de fazer ou de realizar a vida das pessoas com um impacto social e ambiental grande, né, que é o fornecimento de água e o tratamento de esgoto, né, entendendo o grande desafio desses quesitos para a cidade de Joinville. Ouvi muito quando eu aceitei o convite de alguns amigos, nossa, você está indo lá para a cereja do bolo, para a joia da coroa, né? E realmente, eu não entrei para não fazer nada, a não ser dar continuidade a um processo de trabalho que já vinha sendo bem conduzido pela minha antecessora, a Luana Silva, que hoje está sentada na cadeira de presidente do Trata Brasil. Então, a gente veio para... Eu costumo dizer internamente para o nosso time hoje, eu vim para acelerar com qualidade, né, a jornada de universalização do saneamento na cidade de Joinville. É o que a gente tem feito. Mas a empresa financeiramente era saudável? Era uma empresa que tinha condições de investir por o próprio caixa ou não era isso? Os fundamentos financeiros da companhia eles são muito consistentes. É lógico que a gente está encontrando uma série de oportunidades de melhoria com a experiência que a gente traz da nossa aprendizagem na iniciativa privada, né? Mas hoje a Companhia Águas de Joinville ela é uma geradora de caixa e ela, inclusive, remunera o acionista, né? Hoje, 100% da Companhia Águas de Joinville pertence ao município de Joinville, diferentemente de outras empresas públicas que muitas vezes dependem de aporte de capital do Estado para poder seguir com as suas jornadas. A Companhia Águas de Joinville ela tem uma premissa contrária, né? Nós, mensalmente, nós remuneramos o nosso acionista através de juros sobre o capital próprio, né? Então, fazendo troca de miúdos, o lucro que vocês têm entregam para o caixa da prefeitura. Parte dele, né? Parte dele, até porque a maior parte do que a gente gera de lucro, gera de caixa, a gente precisa para os investimentos necessários para acelerar com qualidade a jornada do saneamento. Giancarlo, uma das queixas recorrentes é que cada vez que o Águas de Joinville vai abrir uma rua, uma calçada para uma obra, está lá e depois fica tudo escangalhado. Já foi dito que isso era um problema de contrato, de fiscalização. Afinal, isso tem uma data para ficar realmente correto, Giancarlo? Quando a gente iniciou o processo de trabalho, Sérgio, nos primeiros meses, a gente usa das leis da natureza, né, dos dois ouvidos e de uma língua só. Então, a gente procurou primeiro entender as dinâmicas do setor público, entender as dinâmicas da Companhia Águas de Joinville, entender as entregas. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, no sentido de tentar entender as dinâmicas de como nós estamos entregando para o nosso cliente no hoje e como nós precisamos entregar para os nossos clientes no amanhã. E é fato, sim, né, por uma série de razões, eu diria que as nossas entregas do hoje, elas estão muito condicionadas à forma de trabalho que vinha sendo conduzida e implementada, né, com a estrutura e com os processos de trabalho. E a gente, então, tomou por desafio mudar esta realidade. Quando a gente fala do nosso dia a dia e dessas questões relacionadas às obras e as questões relacionadas às obras viárias, é um grande desafio, né? Por uma série de motivos. O conceito dos nossos antecessores, e eu não estou julgando as razões, mas o fato de a gente ter os nossos equipamentos, né, as tubulações de água, tubulações de esgoto na via, ela ocasiona esse tipo de dependência, esse tipo de desafio, né? Portanto, mas na prática, o que a gente via é que cada vez que você mexia, tinha um problema de adensamento lá, que a terra aos poucos ia adensando, virava um buraco, uma cava, né? Ou uma cova. Isso vocês estão olhando com um pouco mais de cuidado? Tem uma ação técnica sobre isso, Jean Carlos? Que eu ainda continuo vendo algumas coisas nesse sentido, que não está 100%. Sem dúvida, né? Sem dúvida, completando. O fato dos nossos equipamentos, né, tanto as tubulações de água de esgoto, eles estarem no meio da via, e muitas vezes as tubulações ou os pipes de água estarem somente em um lado da via, quando você precisa fazer novas instalações de água, quando você precisa fazer manutenção, necessariamente você quebra a via.
né? Se você for a Curitiba, você vê que a grande maioria das tubulações ou dos equipamentos, eles estão no passeio, eles estão na calçada, o que se evita é a quebra do meio. Então, essa é uma mudança significativa que a gente está fazendo a partir de agora, onde nós estamos levando para as novas obras, para os novos assentamentos de rede, principalmente de esgoto, para os lados, para o passeio, evitando essa necessidade de intervenção na via. Estamos utilizando de novas metodologias, como métodos não destrutivos, né? Em vez de você rasgar uma via inteira, você abre janelas e vai com um perfurador subterrâneo e sai do outro lado, então você evita esses problemas de ter que repavimentar. Então, é uma série de novas formas de trabalho que a gente está implementando. E, além disso, uma das coisas que eu também encontrei quando eu entrei foi a necessidade de fortalecer o nosso canal de fornecimento, né? A gente vem de um mundo onde fornecedores, né, as empreiteiras, né, elas são pilar estratégico para qualquer companhia, né? Então, a gente encontrou um ambiente, de certa forma, até hostil, e a gente gradativamente está mudando isso, né, através de princípios de parceria, de colaboração, de elevação de régua qualitativa, de um processo de remuneração melhor. Então, são mudanças que a gente está implementando gradativamente, e o nosso grande desafio é fazer isso com celeridade. O setor público tem as suas regras, tem os seus regulamentos licitatórios, que acabam atrasando, em parte, obrigando a gente a controlar a ansiedade, mas estamos, sim, promovendo mudanças nesse sentido. Você falou duas coisas importantes aí. A primeira, que eu nunca entendi aqui na cidade, por que a nossa tubulação sempre, o ramal, digamos assim, anda embaixo do meio da rua. Quando nós temos duas calçadas, é muito mais fácil você abrir e por ali circular, então, o lado esquerdo da direita, né, conforme você está sendo orientado, porque daí você tem que fazer uma abertura, você abre ali uma calçada, uma área pequenininha, a manutenção também, quando você vai fazer por um vazamento, etc. e tal, é uma parte apenas e não todo. Primeira questão que você já me respondeu, que vocês começaram a mudar este padrão, né? O segundo, que foi essa questão dos novos métodos, né? Da nova forma de fazer estas intervenções, essas aberturas. E aí, uma delas que eu recebi da comunicação da prefeitura foi as calçadas drenantes. O que é isso? Na realidade, existe aí uma necessidade, quando a gente fala de saneamento, Sérgio, a gente está falando de 4 pilares, né? A gente está falando de abastecimento de água, a gente está falando de esgotamento sanitário, tratamento dos nossos efluentes orgânicos e inorgânicos, e a gente está falando de drenagem e manejo de resíduos sólidos, né? E nós temos que andar muito junto. Isso é uma outra mudança extremamente importante, significativa, talvez sem precedente, aonde hoje existe uma linha de comunicação direta entre a Companhia Águas de Joinville e a Secretaria de Infraestrutura, com todas as subprefeituras, com reuniões recorrentes, né, para que a gente possa compatibilizar as nossas obras, né, e efetivamente fazer com que o fato de nós andarmos juntos e fazermos o planejamento de forma conjunta, a gente evite que a Companhia Águas Joinville, depois da rua pavimentada pelo CEINFRA, tenha que ir lá e tenha que quebrar a rua. Deixa eu te dar um exemplo do que está acontecendo hoje, onde o CEINFRA nos informa que vai fazer a pavimentação, nós fazemos todo o estudo, toda a nossa equipe de geofonamento vai verificar previamente se existem vazamentos não visíveis, fazemos o trabalho, fazemos a liberação e o CEINFRA entra com o processo de pavimentação. Talvez isso não elimine em 100% as ocorrências futuras, né? Porque tem uma série de outras, mas está melhorando em muito. Agora, por que eu perguntei sobre a calçada drenante, né? Para até que ponto isto anda junto com isso que você falou a respeito das novas instalações do água e do esgoto correrem pela calçada e a infraestrutura, o que a gente conhece até então, a boca de lobo, né? Também agora está uma outra forma construtiva. Então, as obras não andam juntas, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós não temos ainda o sistema aqui em Joinville, que existem em outros lugares, principalmente em países desenvolvidos, que são as galerias de serviço, né? Nós temos ainda essa deficiência. Mas é bom comentar o seguinte, que uma cidade com um bom planejamento de drenagem, com as calçadas drenantes, eles evitam uma série de problemas para a Companhia Águas de Joinville. Hoje nós temos aí um nível de
de ligações equivocadas, né, de ligações irregulares das águas de drenagem, das águas pluviais nas nossas ligações de esgoto, né? Então, a partir do momento que a cidade evolui e que melhora o seu sistema de drenagem, a gente orienta o nosso usuário, o nosso cliente, a fazer as ligações de forma correta, a gente evita uma série de problemas onde a gente capta aquilo que é de interesse para o tratamento do esgoto, que é o efluente orgânico, o efluente a ser tratado, e não água pluvial, porque isso acaba ocasionando uma série de intervenções no nosso sistema de tratamento e acaba prejudicando, principalmente nos dias de chuva. As nossas elevatórias, elas têm um grau de prejuízo com areia, né, areia de drenagem mesmo, né, que vem com esse processo de ligações irregulares. Então, acabam gerando uma necessidade de manutenção mais periódica, danifica equipamentos. Então, andar junto, Companhia Águas de Joinville, com a Secretaria de Infraestrutura, nesses quesitos de drenagem, instalação de equipamentos de água, de esgoto e o processo de pavimentação, ela é fundamental para que a gente elimine desperdícios e a gente faça com que o time trabalhe em prol do cidadão, evitando problemas como a gente tem hoje. Jean Carlos, nós estamos numa cidade, a gente vai falar sobre esgoto, mas que tem uma rede antiga, né? Aliás, não é só Joinville, enfim, mas vamos citar agora o nosso caso, em que 46% da água que é produzida, ela é ou perdida ou não é faturada. São indicadores absurdos, né? Quando nós falamos que quase metade, portanto, do que sai de lá não chega aqui, tem uma zebra muito grande. Tem como corrigir esses indicadores, Giancarlo? Sem dúvida, esse é um grande desafio que, inclusive, passou a ser uma meta, né, a todos os municípios, a todas as companhias de saneamento, através da nova lei federal, do novo marco regulatório de julho de 2020, onde estabelece metas para a universalização do fornecimento de água, de esgoto e redução de perdas, né? Na cidade de Joinville, hoje, o dado de hoje, nós estamos aí com 42% de perdas, ou seja, de tudo aquilo que a gente produz, nós temos 42% de perdas. Dessas perdas, nós também temos que dividir em duas linhas, que são as perdas que a gente chama de perdas reais, que são os vazamentos não visíveis propriamente ditos, ou seja, a água ela fica pelo caminho, ela é literalmente desperdiçada, em torno dos 40%, em torno de 26%, e os outros 14% são perdas ditas comerciais, que são perdas de água onde a gente disponibiliza, só que a gente não consegue cobrar, aí a gente está falando das ligações clandestinas e tudo mais. Então, nós temos, sim, um grande desafio pela frente, nós conseguimos estruturar e alocar recursos específicos para olhar para essa questão de perdas, e nós tomamos no ano passado uma decisão de envolvermos a iniciativa privada nesse processo de trabalho com a gente. Curiosamente, nesta quinta-feira, dia 31 agora, nós seremos a primeira empresa do estado de Santa Catarina a fazer uma licitação para perdas comerciais dentro da modalidade de performance, ou seja, nós vamos contratar uma empresa da iniciativa privada, eles vão fazer todos os investimentos necessários para fazer a redução de perdas durante o primeiro ano. A partir do processo de investimentos feito, nós vamos, por 6 meses, fazer as aferições de resultados e nós remuneramos essa empresa por 5 anos. Nós temos 2 contratos, o primeiro deles que vai tomar força agora a partir desta semana com o processo licitatório e a partir de abril já no processo de mobilização da empresa ganhadora, e no final do primeiro semestre, início do segundo semestre desse ano, nós vamos fazer a licitação para perdas reais, onde nós vamos trazer a iniciativa privada para nos ajudar a identificar e resolver os problemas dos vazamentos não visíveis e assim termos 3 frentes de trabalho, né? 2 frentes com a iniciativa privada em cada contrato e a equipe própria da Companhia Águas de Joinville fazer o seu processo de manutenção preventiva contínua, que também evita perdas. Quando a gente está falando de perdas, a gente também tem uma questão importante, né? Ou complicada. Quando a gente está falando de perda, a gente vê aqueles rompimentos fabulosos, né? Eu ia dizer uma outra palavra, mas aqueles rompimentos pavorosos, certo? Em que um bairro fica 2, 3, fica 1 dia, 2 dias, ficam 3, 4 dias, algumas vezes sem água. E isto tem um problema imenso para a comunidade como um todo. Quando a Celesc tem a queda da energia,
por vários tipos de eventos, você recebe, né, um boletim através do seu WhatsApp, um cadastro que tem lá. Ou se estará sendo programado o desligamento da rede, por também uma questão de manutenção, a mesma coisa. Olha, a rede estará fora energizada do dia tal, hora tal. Eu pergunto, por que o Águas de Joinville não tem uma comunicação mais direta com o seu consumidor? A grande maioria das pessoas só vai saber que não tem mais água quando já abriu a torneira e não tem mais nada, está seco. Tem como melhorar essa comunicação, presidente? Não só tem, Sérgio, como, na nossa opinião, e nós passamos ao longo do ano de 2021, fazendo uma revisão de todos os nossos pilares e projetos estratégicos, e um dos pilares, são 3, diga-se de passagem, um dos pilares que nós estabelecemos como pilar estratégico da Companhia Águas de Joinville é a experiência do cliente, onde nós temos agora uma série de ações voltadas a uma aproximação com o nosso cliente. Nós não estamos chamando mais o cidadão de usuário, nós estamos literalmente chamando ele de cliente, porque nós somos prestadores de serviços e a gente precisa ter esse retorno e entender aonde estão as insatisfações para a gente gerar ações de correção. E nós temos um plano de ação bastante robusto em relação a isso, que também vem de encontro ao que você menciona, que é o nosso processo de comunicação com os nossos clientes, a exemplo de outras concessionárias, outras operadoras e outros segmentos de mercado. Esse é um projeto que, ao longo de 2022, vai ganhar muito corpo, né? Então, temos bastante coisa no forno nesse sentido, não só através do nosso atendimento presencial, onde nós vamos promover uma mudança compatibilizando a vinda do cliente até as nossas instalações, mas indo até os bairros, para que a dona Mariazinha, que está com problemas de mobilidade, tenha que pegar ônibus ou tenha que pegar um Uber para vir receber um atendimento na Rua 15. Nós vamos até a dona Mariazinha no futuro próximo. E, além disso, a gente está promovendo também uma discussão bastante rica em torno das possibilidades de inovação. Nós criamos o escritório de inovação da Companhia Águas de Joinville em outubro do ano passado. Na semana passada, nós passamos aí, do dia 9 ao dia 26 desse mês, nós passamos por um processo de palestras e um hackathon. Nós tivemos aí 22 startups, e uma dessas startups, inclusive, dentro desse pilar de experiência do cliente, para nos ajudar a melhorar o nosso processo de trabalho. Então, coisas boas estão vindo pela frente nesse sentido, mas o mais importante a ser comentado é o foco e a correta visão de que o cliente fala, nós ouvimos e agimos, né? Então, esse princípio está sendo gradativamente implementado como DNA do time da Companhia Águas de Joinville. Jean Carlos, eu vou ficar aguardando ansiosamente essa questão aí da comunicação através desse simples aviso via WhatsApp, viu? Considero isso fundamental nos dias de hoje, né? Volto a dizer, é um serviço essencial, por mais que as campanhas sejam feitas e que a pessoa tenha que ter uma caixa de água na casa, fundamental, mas muitas vezes, mesmo com a caixa de água em casa, por esse retardo, né, por esse start um pouco atrasado na comunicação, a pessoa chega em casa, não tem mais água e o retorno dela só vinha horas depois, ou até, conforme o caso, dias depois. Vou virar a página, já que tu disse que está no teu radar aí, né? Mas, Sérgio, se você me permitir, Claro. permitir, eu acho que é importante comentar não só o efeito, né? Porque avisar que vai faltar água é atuar no efeito, né? De forma rápida, eficaz e tudo mais. Mas eu também tenho que comentar que existe uma série de ações para que a gente diminua a intermitência da falta de água, né? Eu acho que esse é o desafio maior, que a gente nem chegar a causar esse desconforto para o nosso cliente, para o cidadão joinvilense, né? E com isso, nós também temos uma série de ações que estão sendo implementadas. Eu diria que uma das de maior magnitude é uma nova estação de captação, tratamento e fornecimento de água, que vai ser estabelecida e instalada na região sul da cidade. Hoje você sabe que nós temos duas, a estação do Cubatão, que é responsável por 75% do fornecimento de água para a cidade, a do Piraí, os outros 25%, e com a implementação nos próximos anos, nos próximos 4 anos, do Piraí Sul, nós vamos ter uma condição de fornecimento, de distribuição de água com toda a malha que também vai ser revisada, bastante melhorada.
né? E com isso nós também vamos poder reduzir as intermitências que hoje a gente enfrenta na cidade de Joinville. Então, eu acho que essa é um importante comentário também. Além disso, nós temos um projeto de estabelecimento de distritos de medição controlada, né? Onde nós temos, de uma forma mais efetiva e mais rápida, fazer a identificação de aonde está acontecendo o vazamento e fazer todas as manobras necessárias para poder fazer o conserto sem afetar 3, 4, 5, 6 bairros em função disso. Então, são várias ações conjuntas que visam diminuir efetivamente a intermitência do fornecimento de água, o que também vai proporcionar uma condição melhorada do atendimento do cliente quando a ocorrência se efetivar.